Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta-feira nunca decepciona, sempre acontecem várias coisas. Ontem, logo de manhã cedo, capa da Veja, entrevista exclusiva com o Bolsonaro, chama atenção inclusive até a foto utilizada, rapaz, colocando lá Bolsonaro, parecendo ser uma pessoa boa, né, naquelas matérias comuns do consórcio que tentam destruir Bolsonaro não só no texto, mas com toda a semiótica envolvida. E obviamente quero comentar sobre isso. Dentro dessa entrevista tem um ponto que envolve 2026 que foi confirmado pela turma da esquerda. Não sei se eles leram o que Bolsonaro disse e eles foram lá falar, mas tem uma percepção aí sobre um cenário que vem se desenhando e tem muita coisa pra gente comentar que vem da esquerda, como, por exemplo, eles confirmaram que realmente, né, tá rolando aí uma discussão se Lula vai ou não vai ser candidato em 26. Estão preocupados com isso. Tem muito recorde pra gente ver ao longo do vídeo de hoje. Eu coloquei também ali a foto do Trump, do Biden, primeiro porque primeiro que o Lula falou do Trump. Aí tem as coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. Algumas críticas que o Lula vem recebendo por parte da esquerda e rolaram alguns eventos recentes no Brasil que não deram tanto destaque, mas tem que comentar. E envolve o IBAMA, margem equatorial e outras coisinhas que a turma do Lula vem aprontando. Nosso flautista de Genebra está desesperado com a possibilidade do Trump vencer. Fez um textão hoje para falar sobre a agenda que pode entrar em campo, que pode destruir os Estados Unidos. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. E o segundo, ainda tem mais, né? Na verdade, muita coisa que eu falei, inclusive tá no segundo tópico, que envolvendo aí as confusões, margem equatorial, outras coisas, agenda verde, enfim. Vamos começar, que eu não sei nem se vai dar tempo de comentar sobre tudo hoje. Só relembrando, vote no Oreudo. Primeiro link de descrição lá no eBest. Acho que só dá pra votar uma vez só. Então, se você já votou, meu muito obrigado. E vamos lá. Começar já com isso daqui. Eu até pensei em colocar as notícias pra mostrar, ó, a gente falou isso daqui, olha o que a esquerda tá comentando. A gente falou sobre isso daqui, olha o que a esquerda está comentando. Mas eu achei que ia levar um pouco mais de tempo, né? E como tinha muita coisa pra comentar, eu falei, bicho, quem assistiu os últimos vídeos vai entender. Quem não assistiu, vai ouvir aqui o relato deles e a gente comenta. Escuta só. Na semana passada você falou o seguinte, quer dizer, que a eleição do presidente Lula começa a ficar ameaçada, né? Nessa semana, a Mônica Bergamo publicou uma notícia dizendo que o presidente Lula começou a refletir, inclusive a discutir com aliados, se ele deve ou não ser candidato, porque ele não pode correr o risco de uma eventual derrota, né? Então é o seguinte, quer dizer, o Lula só pode ir na boa, ele não pode encerrar. Vamos imaginar o futebol, né? Quer dizer, o Pelé ganhou a Copa de 70, no auge, ele não vai jogar a Copa de... Eu não sei se o Pelé jogou a Copa de 74, mas eu acho que não. Não jogou. O Zagallo é que acho que continuou como técnico e fracassou, né? Então, assim, não faz sentido você ganhar a Copa de 70 e depois ir para 74 para ter um desempenho ruim, né? Você acha que procede? Você acha que o Lula pode estar com essa preocupação de que, de fato, é o seguinte, quer dizer, olha, terceiro mandato, só ele conseguiu 3 mandatos, está reduzindo o desemprego, está entregando resultados. Será que ele está pensando em ter um final de carreira glorioso em vez de tentar um 4º mandato? O que você diria sobre essa especulação? É difícil de dizer, né? O que ele está pensando. É possível que ele esteja pensando isso. Na minha opinião, é um erro, porque aqui não se trata simplesmente de como é que você vai ficar, né? A situação internacional e nacional é muito perigosa, né? O crescimento da direita, ele não vai levar simplesmente a que haja um predomínio institucional da direita. Essa direita, ela está aí para reduzir os direitos, reduzir ou aniquilar os direitos democráticos da população, para não falar, né, das conquistas sociais. O imperialismo está patrocinando golpe de Estado em tudo quanto é lugar do mundo. Então, nós estamos muito ameaçados de uma ditadura aqui, patrocinada pelo imperialismo e exercitada pela direita. Pela direita e pela extrema-direita, né? Porque o tal centro que o pessoal fala que ganhou a eleição, isso aí não existe mais. Veja que no final ele fala, né? Pela direita e pela extrema-direita. Nenhuma chance de rolar uma ditadura no Brasil. Mas veja que, sim, que é possível.
Eles enxergam que é possível esse cenário que vem se desenhando, Lula desistindo de disputar as eleições de 26, diante aí do fracasso, né? Diante aí da sua aprovação em queda, diante do cenário econômico que está um Deus nos acuda, vide o dólar. E aí eles falam, cara, seria tenebroso. Porque, gente, é simples de observar. Me diz outra figura de esquerda que ainda tem algum tipo de moral no Brasil. Os caras tiveram que tirar Lula de férias forçadas, porque não tinha outro. Imagine, né? Imagine. Ontem veio até o pessoal comentando, o problema do Brasil na economia é porque não passa confiança. Aí alguém comentou, vocês acham que colocar um cara na presidência que foi preso, isso passa confiança pra alguém? Não tá bom, né? Graças a Deus. Pro Lula, não tô falando da economia não é falando pro Lula. Aí, coloquei ali, né? Eles explicando basicamente isso. Cara, se o Lula não competir, a esquerda acabou. Não tem mais esquerda no Brasil. O que vai sobrar é a extrema-direita e o centrão. Que pra eles não é centrão. Pra eles assim, o termo centrão é usado para descrever algo, né? Mas tá, assim, o espectro de centro, nem sei que espectro. O que é que... Alguém saberia me informar o que é que defende um político de centro? Qual a ideologia deles? Não existe. Não existe ideologia de centro, né? É balela, é conversa mole. Não tem isso daí. Mas tudo bem. Aí, lá pras tantas, eles também comentam sobre o futuro do PT, né? Marchando pro abismo. Cadê? Deixa eu ver. Fim trágico. Esse aqui, ó. Eu não sei se você viu, né? Se você tem visto os movimentos recentes, né? Hoje tinha entrevista do Baleia Rossi, presidente do PMDB, dizendo, olha, não, a gente tem os ministérios, mas a gente não tá com o Lula em 2026, não. Você vê que o vídeo anterior, eles estão comentando sobre a notícia que saiu na Mônica Bergamo. Eu falei, vale a pena prestar atenção nisso daqui. E como foi que eu apresentei a Mônica Bergamo? Poxa, um jornalista que tem total acesso ao PT. Inclusive, conseguiu entrevistar Lula quando ele estava lá de férias em Curitiba. A gente comentou no vídeo ontem a entrevista do Baleia Rossi. Eu falei, gente, sei lá a nota do Ricardo Nunes. Eu vou lá ver a nota do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes não manda em nada. Beleza, prefeito de São Paulo. Não manda em nada. Quem manda é o Baleia Rossi. Quando sai uma nota do Baleia Rossi, opa, peraí, aí agora a gente vai ter que dar uma lida. Baleia Rossi é o presidente do MDB. Quando o Baleia Rossi deixa 2022 foi 2022. 2026 foi outros 500, né? Porque eu tenho 3 ministérios que eu vou apoiar o Lula. Falou, opa, mas que baita sinalização. E eu acho que para realmente bater o martelo, e eu acho que a situação vai estar ruim pro Lula, só em abril do ano que vem, que é passada aí a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Quando todo mundo assentar, ver essa virada de ano, ver o que vai acontecer com o Bolsonaro também, todo mundo vai começar a se posicionar. E eu acho que vão se posicionar contra o Lula. Mas vamos continuar aqui. Sabe, já tinha dito a mesma coisa. E tem o Arthur Lira ainda, né? O Arthur Lira também está dizendo que conseguiu o apoio do PT para o futuro presidente da Câmara, que é Hugo Mota, e não está oferecendo grande coisa em troca, não. Você acha que é muito pragmatismo e pouca mobilização? Eu diria até que isso daí não é nem pragmatismo, né? O pragmatismo seria uma política de conveniência. Você sacrifica os princípios para conseguir um resultado mais imediato. Eu acho que eles não vão conseguir nenhum resultado imediato, não. Não vão conseguir um resultado a longo prazo e não vão conseguir um resultado imediato. O PT ele está vivendo, muita gente fala isso, né? Mas eu não concordo com o que eles falam, o conteúdo que eles dão a isso. O PT está vivendo no passado. Mas não é o passado da luta operária, não é isso. Está vivendo no passado em que os truques que eles usam, eles funcionavam. E eles acham que vão funcionar agora, e é uma coisa irracional, porque eles nunca entenderam por que esses truques funcionaram em alguma medida no passado. Precisaria revisar tudo. O partido não tem base atuante, o PT. O Bolsonaro tem. É? O Bolsonaro, com as igrejas evangélicas que apoiam ele e outras organizações de direita, eles têm uma presença no meio da população. E essa presença está crescendo, não está diminuindo. O PT não tem nada disso. O PT é um partido de parlamentares. Os dirigentes sindicais do PT,
eles não se comunicam com a sua base. Não tem imprensa, não tem nada. Né? O negócio deles é postar alguma coisinha na internet, um trabalho muito mal feito, não se compara com o trabalho da direita, tanto que eles querem censurar a direita ao invés de melhorar o trabalho deles na internet. Olha só, rapaz. Não tem imprensa, não tem nada. Essa que é a realidade. Né? E não tem política também, porque você fazer a política da direita vai fortalecer a direita, não vai fortalecer você. Isso que você falou é importante, né? O MDB, o PSD e outros partidos não vão apoiar o PT porque ele quer ser mais direitista do que todo mundo. Né? Eu sinceramente, eu não sei. O pessoal tá muito perdido, viu? Tá perdido, né? E você vê, a galera assume. O PT quer censurar porque não consegue fazer frente. E ele não tá citando o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, né? Parece que tem base aí que incomoda é o Bolsonaro. Vejam só como são as coisas, né? Mas é isso. Falando nele, o candidato sou eu. Você vê, rapaz? Todo bonito na foto, né? Um sorrisinho assim, ó, maroto, bom olhar. Imagine se tivesse a boa vontade da empresa no passado, né? Mas tá ali. Dentro da perspectiva de retomada do poder da direita contra a esquerda, Bolsonaro diz não enxergar outro nome com a mesma competitividade. Chance só tenho eu, com todo respeito. E tem uma coisa que não é nem Bolsonaro que fala, mas é o jornalista que pergunta. E eu não acho que essa pergunta tá apenas na cabeça do jornalista, até porque a turma na esquerda estava comentando sobre isso e alguém já tinha me perguntado. Na verdade, não tinha me perguntado, não. Alguém já tinha me dito isso. E uma pessoa que normalmente eu tento levar a opinião a sério, né? Ninguém, vocês não conhecem. Totalmente, não é pessoas que eu converso. Mas vamos dar uma olhada, né? O candidato sou eu. Frase de impacto aí na capa da Veja. Vou voltar em 2026, diz Bolsonaro em entrevista à Veja. A entrevista começa com a provocação, vocês já vão entender. Esse é o parágrafo inicial. Bolsonaro foi um dos grandes derrotados no pleito municipal. Tido como o maior cabo eleitoral da direita, empenhou-se em projetos que fracassaram no segundo turno, como os dos políticos do PL Bruno Engler em Belo Horizonte e Fred Rodrigues em Goiânia. Mesmo em vitórias importantes, houve controvérsias. Aí fala lá do Curitiba, fala de São Paulo. A confusão aumentou quando elogiou a inteligência de Pablo Marçal, adversário direto de Nunes. Aí o segundo parágrafo é um relato, né, seguindo outra linha. Jair Bolsonaro foi um dos grandes vencedores nas eleições, mesmo sem mandato, inelegível e na iminência de se tornar réu em processos como na tentativa de golpe no 8 de janeiro, encarnou a bandeira de líder dos conservadores e ajudou a direita a obter vitórias significativas. Venceu a esquerda em confrontos diretos em capitais como Cuiabá e São Paulo. O ex-presidente ainda ajudou o PL a ser a sigla mais vitoriosa nos municípios com mais de 200 mil habitantes e foi fiador de uma série de novas forças que, por pouco, não emplacaram no segundo turno, como André Fernandes em Fortaleza. Essas duas visões totalmente distintas sobre o saldo do papel de Bolsonaro no pleito circularam com força nos últimos dias. A primeira circulou só nos primeiros dias em algumas alas mais lelés da esquerda, mais rapidinho eles voltaram para a terra e começaram a fazer algumas autocríticas e, além da extrema esquerda, que foi um negócio assim, bem pontual e algumas pessoas só, não foram todos, quem abraçou aquela tese, Bolsonaro, o grande derrotado, foram os intergalácticos, né? Eles agora desapareceram. Agora a gracinha deles parou, 2026 eles voltam para aprontar. A medida entre elas é que se aproxima mais da realidade, dentro de uma análise desapaixonada. É inegável que Bolsonaro fracassou em vários movimentos, com destaque para a cavalgada que fez em Goiânia para tentar derrubar o Sandro Mabel, candidato do Caiado. Por outro lado, é fato também que o PL, partido de Bolsonaro, conquistou 4 capitais, enquanto o PT ficou com apenas uma. Em Cuiabá, o confronto direto com o petismo, Bolsonaro venceu. Bolsonaro, aliás, levou a sério o papel de cabo eleitoral em 2024.
em 97 dias, esteve presente em 105 cidades brasileiras espalhadas por 18 estados. É que o pessoal às vezes não leva isso em consideração, né? O homem trabalhou e vê o resultado, né? Infelizmente não dá para quantificar, sabe? Seria muito bom que tivesse uma ferramenta para ter certeza. Ó, se Bolsonaro não tivesse feito isso, quantas pessoas teriam sido eleitas? E se fizesse? Não tem como, né? A gente vai ficar sempre assim sabe? Confabulando, pensando, refletindo, mas não tem como negar. O cara rodar o Brasil, passar na cidade, colocar a gente em cima de comício, falar, ó, esse é o meu candidato, o resultado tá aí. Aí, depois dessa breve introdução do jornalista, vem as perguntas. Bolsonaro, o senhor apoiou candidatos que perderem capitais como Goiânia, Fortaleza? Em Curitiba, flertou com a oposição, mesmo tendo indicado vice. Em São Paulo, apareceu pouco na campanha de Ricardo Nunes. O que acha da análise de que foi o grande derrotado nas eleições? Eu não tenho derrota. Meu partido PL passou a ter 4 capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores nós somos campeões. Não foi apenas o PL que venceu, o PSD, a União também. O governador Tarcísio ajudou muito em São Paulo, mas uma parte considerável das vitórias foi do PL, não se pode menosprezar. O conservadorismo venceu. O Bolsonaro coloca o que acho que qualquer pessoa decente faria. E quem fez isso, acho que quem fez bem foi o Poder 360, que ele olhou. Tem vários indicadores. Quem teve mais capitais, quem governa a maior parte da população, quem venceu nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, assim, teve diversas vitórias diferentes. O PL foi um dos mais vitoriosos, o Bolsonaro também. Em São Paulo, durante um momento, muitos bolsonaristas acharam que o senhor estava com Pablo Marçal. O que aconteceu? Aproximadamente 3 meses, Marçal me procurou. Era uma conversa privada. Falamos 1 hora, ele queria que eu estivesse junto com ele e eu disse que havia fechado com Ricardo Nunes, indicando o vice. Marçal saiu da conversa dizendo para a imprensa que eu estaria com ele, mentiu, e essa mentira foi para o Estadão. Quando fui fazer o desmentido, disse que Marçal era um cara inteligente. Continuo achando isso, mas ele não usou para o bem a inteligência dele, né? Até na hora de desmentir, Bolsonaro ainda foi educado, algo que o Marçal não sabe ser. Qual o futuro dele? É jovem, baita futuro, mas começou arranhado, fez aquela live às vésperas do segundo turno com Boulos, ali cometeu um erro, querendo aliviar o lado dele junto ao Boulos por causa da divulgação do laudo falso. Pode ter agora algum partido que queira dar legenda para o Marçal em 2026. União Brasil e Marçal não ficará inelegível. Não importa que é um absurdo, não importa que se fosse... Ah, mas se fosse Bolsonaro. Não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro. A foto do Sabará com Dedé, do BTG, tá claro o que tá acontecendo. Espere o Marçal se filiar no União Brasil, só para fechar o ciclo, e aguarde para vocês verem o que vai acontecer em 2026. A direita BTG intergaláctica vem aí. Diante do fato que o senhor está inelegível, quem pretende apoiar em 26? Falo vários nomes, Tarcísio, Caiado Zema, Tarcísio, baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado, estou vivo, com todo respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional. Candidato sou eu, cara. Mas o senhor acha que é possível recuperar os seus direitos políticos? Eu pretendo disputar 2026. Não tem cabimento a minha inelegibilidade. O processo por abuso de poder político foi por ter me reunido com embaixadores antes do período eleitoral. Não ganhei um voto com isso. No caso do poder econômico, subi no carro de som na manifestação do 7 de setembro e fiquei lá bandando. Só depois fiquei sabendo que tudo estava sendo bancado pelo Silas Malafaia. São injustiças, uma perseguição. O pessoal já sabe, mas preciso massificar isso entre a população. Depois, as alternativas são o parlamento, uma ação no Supremo, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida. Não sou otimista, sou realista, estou preparado para qualquer coisa. Aí vem. Tudo indica que é PF, né? Vai indiciá-lo. Não teme o processo. É só perseguição, sinto o tempo inteiro. Aí ele cita o que acontece. E eu acho que Bolsonaro utilizou de uma expressão... acho que todo mundo vai entender. Não tenho medo do julgamento. Minha preocupação é quem vai me julgar. Você perguntar, rapaz, o golpe. Eles querem isso daí a todo custo, né? O senhor está empenhado no movimento de anistia no Congresso, né? Acha que isso passa em votações na Câmara e no Senado? Aí Bolsonaro disse que falou com Lira.
o Lira vai transformar o projeto, né, numa comissão especial. Vamos levar para conversar com os parlamentares, né? Gente como a mãe que tem 6 filhos em Ji-Paraná, Rondônia. O pai foi condenado a 17 anos de cadeia, tá foragido. Fiz um vídeo, apelei aos senhores do Supremo. Tem que ter um pouco, né, de coração. 6 crianças vão crescer sem o pai. É um abuso na condenação. Já deu que tinha que dar isso daí. Tenho dito que, nessa história da anistia, o meu caso está em segundo plano. Aí, veja... Vou começar por baixo. Porque aí a gente comenta. E a pergunta de cima, o que é mais interessante, é o que o jornalista pergunta, não é nem a resposta de Bolsonaro. Mas começando por baixo, e essa é a pergunta final da entrevista. Caso volte um dia ao Palácio do Planalto, faria algo diferente em relação ao seu governo? E Bolsonaro responde. Primeira coisa que ele fala. Eu teria ministros palacianos com um perfil mais político. E realmente, isso aí não tem como discordar. Política não é técnica. Isso é pura balela. Não, Ministério Técnico... Irmão, você tem que ter pessoa que vai entregar o resultado. Você não vai colocar um maluco, você não vai colocar um lunático. Mas a parte técnica, você vai ter secretário, você vai ter parecer, você vai ter ali quem está do lado para dar conselho, etc. Tudo mais. Você tem que ter alguém que tenha habilidade de colocar o que a comissão técnica decidiu. O que a comissão técnica decidiu? Não, o que é que o pessoal aqui decidiu? O pessoal sabe que o cérebro... Pronto, esse aqui, então, me dá. Me dá que eu vou colocar em plano. Você precisa do jogador, o camisa 10. O técnico que tá lá, olhando no meio de campo. Isso aí você acha vários. Não tá errado nisso daí. Não tá errado. Inclusive, essa questão da técnica é que o pessoal bate tanto na tecla, né? A questão do positivismo, olhar a coisa como se fosse, né? Tudo extremamente técnico, decisões técnicas. Que no final do dia, decisão técnica não tem nada. Tem decisão política. Eu quero saber que decisão que é técnica e não leva em consideração a política. Enfim. Aí, olha a pergunta que o jornalista faz e olha, em especial, 4 primeiras palavras de Bolsonaro. O jornalista pergunta, nos bastidores, fala-se que Lula e o PT teriam interesse em ajudar o senhor a recuperar os direitos políticos, pois seria mais fácil enfrentá-lo em 26 do que outros presidenciáveis. O que você acha dessa tese? E aí, Bolsonaro? E aí você diz, né? Já ouvi isso. E eu também já tinha escutado isso. Né? Vou me rememorar como fascista, todos os istas, né, fóbicos da vida, grosso. Aí ontem, nossos amigos não, que eu não gosto do Atushi. O Atushi, sabe, pra mim não vai, é meio descarado. O Ruizão é nosso amigo. O Ruizão é um cara bacana, um revolucionário, trotskista. O Ruizão agora deu basta a torcer, né? E já sabe que o Lula é o vassalo do Biden. Cadê? É esse aqui, ó. Se liga. Já que você tocou no tema do Bolsonaro, Rui, o Bolsonaro aparece hoje na revista Veja, dando uma entrevista, dizendo que ele é o candidato da direita, que ele não vai passar o bastão para ninguém, não. Como é que você vê essa postulação do Jair Bolsonaro? Opa, peraí, deixa eu botar na tela aqui. Eu acho que é um resultado da eleição, né? Ele é o grande cabo eleitoral brasileiro. É? E não tem outro, não é que não tem outro, é o Lula. Mas o Lula não foi um bom cabo eleitoral, porque o PT foi muito mal na eleição. E os candidatos que o PT apoiou ganharam porque eles têm a máquina política, tá? O caso do Paes no Rio de Janeiro. Não foi o Lula que elegeu ele. Então, o Bolsonaro, nesse momento, é o maior cabo eleitoral brasileiro. Por que ele vai entregar, né, o bastão para outra pessoa? E ele sabe, né, que ele tem poder dentro do Congresso para, eventualmente, reverter a decisão que tornou ele inelegível. Quer dizer, o poder do bolsonarismo cresceu muito. Bom, ganhou a eleição de São Paulo, né? Mas ele não está conseguindo a anistia, né? Ele não está conseguindo, mas eles vão trabalhar. Eles têm a eleição da mesa aí, uma negociação que tem por debaixo dessa eleição é da anistia. A anistia do pessoal do 8 de janeiro. Você acha que o PT também pode estar buscando uma eleição Lula-Bolsonaro em 26?
Eu acho que a única esperança do PT é uma eleição Lula-Bolsonaro, mas do jeito que tá evoluindo a situação, mesmo isso vai ser difícil. O resto é impossível, não é que difícil, é impossível. Você vê, né, que o jornalista da Veja, ele não fez uma entrevista com o Bolsonaro, né, de cartas marcadas, não, deixa eu falar isso daqui que é pra eu te ajudar, Bolsonaro. Não. Esse papo, gente, realmente tá rolando, não é de agora, né? O PT gosta de escolher os seus adversários. Você fica aí, né? Enfim, mantenha os pés no chão, né? Porque tá de boa. Um pé no chão, se você cair, no máximo, né? Cai o quê? Uma altura de 1,50 m. Tá de boa. Mas é para observar, né? Você vê que vem pintando aí um cenário. Pessoas nos últimos dias, políticos diversos, fazendo acenos contra o Lula. Alguns políticos fazendo acenos pró-Bolsonaro, tantos políticos do centro, da centro-direita. Né? Você vê Revista Veja fazendo uma entrevista muito educada com o Bolsonaro. Fazendo a pergunta, a turma do Brasil 247 tem a mesma percepção. A observar o desenrolar dessas questões. Por outro lado, Pedro Cerise, ele acha que ele é de direita. E eu não vou falar que ele não é, mas é o que eu digo. A direita... Enfim, né? Eu acho que o bem dela, ela tem que se dividir. E os grupos têm que deixar bem claro o que cada um desses grupos pensa sobre a direita. O Cerise já deixa claro. Ele não suporta Bolsonaro. Não basta o fiscal ruim. Tem que acabar com a esperança de mudança em 2026. Aí dólar não para de subir. Pronto. A mudança é... O nosso grande tubarão do mercado, ele quer o quê? Um entreguista, né? Para dar ainda mais para quem já é bilionário. Sobre tomar um lado, deixar esse lado bem claro, a Gazeta do Povo publica a matéria falando o seguinte, ó. Bolsonaro diz que será candidato em 2026 e sinaliza que Tarcísio não tem nome nacional. Coloca-se entre aspas, né? Etsuki responde, me desculpa, Gazeta, mas esta chamada é uma vagabundagem. Vocês devem achar que todas as pessoas não leem a sua matéria pensada da Veja ou que as pessoas não leram a entrevista da Veja. Pegando aqui o que vocês escreveram, entre aspas, o resto não tem nome nacional, em nenhum momento da entrevista, Bolsonaro especificou Tarcísio sem projeção nacional, como vocês afirmam. Pelo contrário, Tarcísio foi o único que Bolsonaro elogiou. Por que isso? Por que tentar ludibriar o seu eleitor? São as tchutchucas do Deltan. A Gazeta do Povo tá na coleirinha do Deltan Dallagnol, puxadinho do Partido Novo. É incrível! Mais uma pra sequência, né? Grande Gazeta do Povo, a Gazeta do Deltinha. A Gazeta do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol deve estar dando cambalhota em casa. Capaz dele mesmo ter escrito essa matéria, né? E mandado o jornalista só botar assinatura. Absurdo o que acontece. Ainda bem que tem o pessoal prestando atenção, né? Fake news do bem. Fake news do bem. Essa daqui não vai ter fact-check da imprensa porque é para prejudicar Bolsonaro e prejudicar o Tarcísio. Aí, no âmbito de eleição, indo lá para os Estados Unidos, não precisa nem analisar o corpo da matéria, o ponto aqui não é esse, mas onde é que foi publicado? Na casa do Lula, né? Na Globo. Cenário de vitória de Trump gera pessimismo no Palácio do Planalto. Lula sabe, né? Quem colocou onde ele tá, de onde veio o apoio internacional. Veio da turma do Biden, veio do Partido Democrata. Lula precisa dos democratas, né? A todo custo. Não só ele, como o PT. Aqui, duas matérias que saíram ontem. Lula diz torcer para Kamala ganhar nos Estados Unidos após democracia ruir sob Trump. É o mesmo papo de sempre. Lula sugere que vitória de Trump seria, sabe, aquele governo nefasto lá na Alemanha com outra cara. Ele diz torcer por Kamala e diz que democrata seria uma opção mais segura. Guarda isso. Guarda que a gente vai voltar a falar sobre a relação de Lula
com o Partido Democrata, deixar que a própria esquerda fale para vocês. Mas vamos aqui abrir um parênteses, falar dos Estados Unidos. Com uns meses de atraso, né? 10 meses de atraso, a gente falou isso daqui em janeiro, lá vem o flautista de Genebra, que desde da Assembleia da ONU tá em Nova York, né? Curtindo aí uma fériazinha. Vida boa que o Jamil tem, viu? Bíblia, censura e superpoderes a Trump. O plano da extrema-direita nos Estados Unidos. O que é que o Jamil Chay tá falando? Sobre o projeto 2025 da Heritage Foundation. A gente comentou essa semana agora, que o Eduardo tava falando sobre isso, até com o Paulo Figueiredo. Aí tá ali, né? Chamado de Projeto 2025. O documento com 920 páginas descreve ações concretas para, na prática, refundar o Estado americano. A iniciativa é a concretização do esforço da extrema-direita para estabelecer sua visão de governo e de sociedade. Os autores não escondem. Eles esperam que as propostas façam parte de um eventual novo governo Trump, caso o republicano vença as eleições na próxima semana. E veja como esse projeto é tenebroso. Russell Volt, sei lá, um GHT assim no final tem um som, eu não sei pronunciar direito. Foi peça central na articulação. Ele se qualifica como um nacionalista cristão e comanda o Centro para a Renovação da América. Eita, poxa, o Jamil já ficou louco. Jamil, porta-voz da ONU contra o Brasil, um globalista nato. Tem que aturar não só um nacionalista, mas um nacionalista cristão. Eita, o Jamil já tremeu. Ele é apontado como sendo a pessoa que nos bastidores estaria redigindo ordens executivas, regulamentos, memorandos que estabeleceriam as bases para uma ação rápida de um futuro governo de extrema-direita. Diante de uma lista de polêmicas, Trump tentou se distanciar do projeto e disse que não estava envolvido. Mas pelo menos 140 dos convidados que escreveram para 2025 tinham trabalhado com Trump. E no documento sugerem uma reestruturação radical do governo americano. Tem gente nos Estados Unidos que está reclamando porque Trump disse que ele não é com ele. Para 2025 não é dele. Que o dele é a agenda, acho que 47, que ele vai ser o 47º presidente dos Estados Unidos. Aí tem na direita dos Estados Unidos, que é igual bolsonarista. Né? Igual bolsonarista não, né? É igual a direita brasileira em relação ao bolsonarismo. Não sei o que, Bolsonaro, que isso, que aquilo outro, não sei o que, ele é grosso. Os caras estão reclamando. Assim, você pega a Agenda 47 e você compara com o Projeto 2025, é a mesma coisa. Só muda o nome. Sabe? Pensa o que teve agora na eleição. Que alguns candidatos, em alguns locais, tipo Fortaleza, falou, não vamos aqui usar tanto a imagem de Bolsonaro. Vamos aqui pela sombra. Vamos aqui usar o azul, né? Não ficar no verde e amarelo. Focando em ganhar a eleição. Vamos focar em ganhar a eleição. Você sabe que quando se o André Fernandes tivesse ganhado, você sabe como é que ia ser um governo de André Fernandes, exercendo o seu mandato como prefeito. Você sabe como é que vai ser. Mas aí fica a briguinha, mas ele não colocou Bolsonaro, mas ele não fez isso, mas ele não fez aquilo outro. É a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. É incrível como algumas coisas são similares na direita ao redor do mundo, né? Esse mimimi. Mas enfim, aí veio o Jamil Chat, né? Falando, esse projeto, ele vai censurar discussões acadêmicas sobre raça, gênero e opressão sistêmica. E vai cortar o financiamento federal para escolas com currículos que abordem estes assuntos. Se a escola tiver um currículo woke, não vai ter dinheiro. Miseráveis! Aí o Jamil Chad fica maluco, né, Jamil? Aí ele fica maluco. Pelo projeto, olha que projeto malvado, gente. Olha como os americanos da extrema são malvados. Os pais teriam controle sobre a escola. Meu Deus, como é que pode isso? É muito fascismo. O pai, a mãe, vai ter controles? Não pode. É o Jamil Chad. Onde é que o Jamil Chad já enfiou a flauta na hora dessa? Já desapareceu. Sob a alegação que existe uma doutrinação política inadequada das crianças. Rapaz, que absurdo, rapaz. O pai e a mãe. Que loucura, né? Como alguém teve essa ideia?
Aqui o Jamil, vixi, já tá nervoso. A ousadia seria banida, né? Você não... Né? E empresas de tecnologia que permitirem o acesso seriam fechadas. Nada aí de... Né? Esses sites aí no Brasil tem muito agora, né? Muita gente aí que fica sem roupa, vendendo conteúdo sem roupa. Não, não vai ter mais não. Ah, rapaz, não vai ter não. O povo é malvado, né? O Jamil tá maluco. O documento ainda traz uma lista de termos que deveriam ser banidos de leis federais. Ou seja, documentos públicos, ó, irmão. Tu tem tua empresa, tu faz o que tu quer. Agora, né? Constituição, lei, etc. Qualquer documento público, memorandos, etc. Cara, não tem esse negócio de orientação sexual, né? Igualdade de gênero, meu corpo, minhas regras, reprodutivo. Tem sexo. É homem ou mulher. Acabou. Tá achando ruim? Volta no Biden. Fica ainda estabelecido o fechamento do Departamento de Educação, acusado de manter burocratas que injetam programa anti-americana nas salas de aula. Oh, meu Deus. O documento sugere que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos deve manter uma definição de casamento e família. Olha isso. Baseada na Bíblia. Não. Ai, meu Deus do céu. Aí o Jamil fica louco de novo. Apoio para a infância ainda deve estar vinculado com a ideia de que pais se comprometam a se casar, enquanto projetos devem ter o casamento como norma. Que é isso, hein? Rapaz, você tem um filho... Não. Imagina, viu? Querer forçar que as pessoas queiram casar e ter filho. Ah, meu Deus, isso é muito maléfico. Isso é muito fascismo. Sem mencionar a fonte, o documento também insiste que informes das ciências sociais indicam os benefícios de crianças criadas em casas de héteros, né, e com casamentos intactos. Nossa. Realmente, né? Eu duvido que isso... Não, mas um casamento... Isso aqui é loucura também. Todas as outras formas de família envolvem níveis mais altos de instabilidade, né? Aí também fala que estresse financeiro, pobreza, retardos comportamentais, psicológicos ou educacionais piores. Aí, para o bem da criança, isso aqui é o que está no documento. Os programas devem afirmar que as crianças precisam e merecem tanto o amor e a nutrição de uma mãe, quanto a diversão e proteção de um pai. Não é possível isso! Como alguém vai votar num presidente alinhado desse tipo de ideia? Quem já viu? Quem já viu o filho receber amor do pai e da mãe? Não. O flautista de Genebra não quer. Cara, é surreal isso daqui. Tem que ler assim como piada. Gente, isso aqui é uma matéria. Isso aqui é uma matéria pra tratar a direita como um bando de maluco. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que quem lê o Jamil Chad meio que concorda com ele? A gente lê porque tem que ler essa porcaria, né? Mas o Jamil Chad, ele tá falando pra base dele. Isso daqui, isso é o que é a esquerda. Isso é a esquerda. Pra esquerda, não. Você tem que ter o direito de, sei lá, ao clima saudável, estável e tudo mais. Eles querem colocar isso na Constituição. Você tem que ter direito a ser feliz, a um monte de coisa. Agora, ter o direito de receber amor do pai e da mãe, não. Isso é fascismo. Para o plano, os subsídios de programas sociais devem estar disponíveis para beneficiários baseados na fé, que afirmam que o casamento não é apenas entre dois adultos quaisquer, mas entre um homem e uma mulher sem parentesco. Eu acho bacana essa ideia, né? Talvez seja meio doido também. O documento inclui estratégias para a implementação de políticas imediatamente após a pós-presidencial de 2025, como a criação de um banco de dados de conservadores leais para ocupar cargos no governo. Meu Deus do céu, né? Nossa. A instrumentalização do Departamento de Justiça também seria um objetivo, assim como o do FBI. O FBI é a Polícia Federal dos Estados Unidos. E a Polícia Federal vocês conhecem. Vamos trocar FBI por PF, né? A PF está completamente fora de controle. Para proteger a Constituição, combater o crime de forma eficaz e proteger a nação de adversários estrangeiros, a próxima administração conservadora deve começar a restaurar a reputação e a integridade doméstica da Polícia Federal e aumentar sua eficácia no enfrentamento de ameaças estrangeiras reais.
Para isso, a próxima administração conservadora deve encerrar qualquer investigação que possa minar o interesse nacional. A Polícia Federal também deve abandonar o trabalho de investigar a proliferação de desinformação. Com o que vocês conhecem de Brasil, o que vocês acham se no Brasil, né, a Polícia Federal não ficasse mais responsável de ficar investigando a proliferação de desinformação? Eu acho que você consegue entender por que eles estão discutindo isso nos Estados Unidos. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, né? Porque tem muita mentira no Brasil, né? E tem essa turma aí meio golpista. Eu acho que você consegue entender porque eles querem fazer isso. O projeto ainda fala abertamente no corte de verbas federais para pesquisa e investimento em energia renovável e pede que o próximo presidente pare, né, de jogar contra o petróleo e o gás natural. As metas de redução de carbono seriam eliminadas e todos os esforços deveriam ser direcionados ao aumento da segurança energética. O texto ainda critica os democratas por ter incorporado políticas radicais de clima. O governo Biden, juntou, financiou parcerias. Aí tem meus pontos, matéria longa. Isso é a esquerda. A esquerda acha que tudo isso aqui é um absurdo. A esquerda acha que é tudo coisa de extremista, né? Golpista. Vejam como são as coisas. Bíblia, jamais. Acho que a parte que mais incomodou o Jamil Chad. Falou de Bíblia, pai e mãe. Eita, o Jamil ficou maluco. Ficou maluco. Mas vamos pegar o gancho nesse final. A questão climática, né? Energética. A gente fala do seu Dilma. Trazendo aqui os seus dois amigos. Nosso amigo Ruizão e o Atush. O engraçado, eu posto esses recortes e eu sempre estou lá, né? Ruizão, eu te falei, você não me... Porque você tá me devendo desculpas, etc, tudo mais. Aí eu fico vendo a galera da esquerda, eles pegam minha postagem e falam, aí ó, o PCO é linha auxiliar do bolsonarismo. Aí eles começam a brigar. Eu acho isso sensacional. Aí o recorte me fica nervoso, né? Que o pessoal fica falando que ele é linha auxiliar do bolsonarismo, porque né, Rui? Você tem que assumir, cara. Assuma que você tá com a gente, que você é infiltrado na esquerda. Assuma, cara. Sai do armário. Fale que debaixo dessa camisa vermelha tem uma camisa do Brasil verde e amarela. Fale a verdade. Mostre pra todo mundo o tênis do Bolsonaro que você comprou. O seu relógio é da Apple. Ah, tá ligado. Rui é de direita. Ele fica aí, galera da esquerda. Ele realmente é auxiliar do Bolsonaro. Pode ir pra cima. Pode ir pra cima do PSO sem pena. Ele tá sabotando vocês. Eu não aguento, não. Gente. É falar da turma do PCO e do Jones Manuel. Eles ficam nervosos. O Jones Manuel que mais pega a pilha. Teve uma vez que a galera azucrinou tanto o juízo do Jones Manuel, falando que ele era linha auxiliar do bolsonarismo. Aí fizeram um meme que eu tô segurando o Jones Manuel no colo. Ele gravou um vídeo pra me destruir no vídeo, pra deixar claro que não tem nenhuma relação comigo. Aí eu fui no comentário e falei, mano, pra que isso, velho? A gente é amigo, mas eu tô entendendo que você tá me criticando porque você vai ficar de boa com a esquerda, né? Mas no final do dia você sabe que a gente tá junto. Aí ele ficou com raiva de mim e me bloqueou. Sacanagem isso, viu? Mas tudo bem. Piadas à parte. Cadê? Esse aqui é do esse aqui. Agora a gente está tentando entender as razões do governo brasileiro. O que está se colocando? É que, na verdade, vai se buscar sinergias entre os projetos brasileiros de investimento e os projetos chineses. Então o Brasil vai ter o seu projeto de desenvolvimento que vai se vincular ao projeto chinês, mas sem que seja uma adesão formal, né? Aqui eles estão discutindo sobre a nova Rota da Seda, que o Brasil não aderiu formalmente. Então seria uma espécie... Inclusive o que se diz é que na vinda do Xi Jinping ao G20 vai aumentar o status da relação Brasil-China, que já é uma parceria global estratégica, né? Mas pode ser também que o Brasil não esteja aderindo por pressão do Império, né, Rui? Eu acho que isso é preciso ser comentado também, né? A minha interpretação é essa. E é isso que eu acho ruim. Que o Brasil pode estabelecer diversas formas de relacionamento com a China, mas não sob a determinação do imperialismo, né? E aí, Rui, falando em pressão do imperialismo, outra notícia importante da semana
foi o parecer do IBAMA que aparentemente não vai autorizar a Petrobras a explorar o petróleo da margem equatorial. Também é pressão imperialista? O Império está cercando o Brasil de todas as formas. Como é que você vê essa questão do IBAMA? Eu acho que o Brasil está caminhando para ser quase que uma colônia formal dos Estados Unidos. Não sei se você viu a notícia de que os Estados Unidos vai construir uma embaixada de 13 andares em Brasília. 9 debaixo da terra. Então, é muita gente só para carimbar passaporte, na verdade. Pois é. Você acha que vai ter um departamento lá de escuta do Rui Costa Pimenta? Eu acho que vai ter muita espionagem, muito lobby. Entendi. Muito controle, muita ameaça. Eu acho que o governo brasileiro não deveria nem autorizar isso. Embaixada é um escritório. O cara põe lá, meu. É para atender os norte-americanos, não precisa de 13 andares. O que eles vão fazer nesse... O governo brasileiro deveria chamar o embaixador e falar o que vocês vão fazer nesses 13 andares? Para que tudo isso? Agora, não dá a entender de que a luta pelo Brasil, né, entre o imperialismo e países como a China, a Rússia, é muito grande. A situação é dramática, né? É muito dramática. Mas e a margem equatorial? Como é que você acha que o Lula pode... Porque o Lula prometeu, né? Ele falou várias vezes que a Petrobras iria explorar o seu petróleo, né? O Lula enganou você. O que você acha que o Lula tem que fazer nesse momento? Eu acho que ele deveria encontrar uma maneira de passar por cima dessa resolução absurda. É evidente que é o imperialismo que está impedindo. É óbvio. Quem que está impedindo isso daí? Ecologia, faça meu favor. Lembrando que o que eles falam como imperialismo é o que vocês chamam e conhecem como globalismo. Lula é vassalo do Biden. Tá na mão do globalismo. Tá na mão do globalismo. Aí você olha aqui a questão da margem equatorial. IBAMA indefere pedido para exploração, né, de petróleo e solicita mais informações da Petrobras. Não sei nem como descrever isso daqui. Lula transformou o Brasil numa colônia. Parece que fica parecendo que tiraram o Lula da cadeia para colonizar o Brasil. Gente, olha só. Qual foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? O Petrolão. Tu não acha estranho? O PT nunca muda. Tu não acha estranho o PT não querer ver a Petrobras avançando nisso daqui? Seriam novas obras, cargos, uma nova fronteira a ser explorada. Todo mundo sabe que o PT adora ver, né, o tamanho do Estado crescer, porque é mais espaço para colocar os seus amigos. E o Lula não deixa isso aqui avançar, mas de jeito nenhum. Assim, eu não consigo entender como o povo vê que não tem algo muito errado em relação a isso daqui. A Guiana Francesa está enricando como nunca. Já o Brasil... a Guiana pode, o Brasil não. Ninguém fala um ai da Guiana. Ninguém fala um ai. E se falar, eles vão vir com justificativa, meia boca, para falar, não, eles podem, o Brasil não. O Amazônia Azul deve ter tomado um engove e foi lá ler o relatório do IBAMA, que está debaixo do Ministério do Meio Ambiente, né, da Marina, escolhida pelo Lula e o Rodrigo Agostinho, né, o cara cabeludo. Você entender porque o cara é cabeludo, né? Porque ele é cara e cabeludo ao mesmo tempo. Mas enfim, ele que comanda o IBAMA. Li o parecer técnico dos analistas do IBAMA contra a exploração de petróleo na margem equatorial. Sinceramente, é inacreditável. Discutiu o barulho das aeronaves do aeroporto já existente do Oiapoque, o impacto na população indígena de um empreendimento a 560 quilômetros da costa. O que fica claro é o medo que o empreendimento trará para a região a nível de desenvolvimento. Se depender do texto, dificilmente irão ocorrer mudanças de posicionamento e a Petrobras só vai conseguir explorar se utilizarem as mesmas táticas que pararam a gritaria de ONGs e órgãos ambientais no projeto Belo Monte.
Não tem condição uma coisa dessa, bicho. Não tem condição uma coisa dessa. Aí o Amazônia Azul relembra, eu não vou dar play aqui, uma fala bem curtinha, ele falava, né, que está o presidente do IBAMA sorrindo, né, rindo de senadores na CPI das ONGs, ao ser perguntado se a demora de 1 ano para o licenciamento ambiental de saneamento básico era razoável. O Brasil está completamente refém no seu desenvolvimento por depender do IBAMA. Depois o pessoal reclama quando o Bolsonaro, né, foi dando enquadro no IBAMA durante a sua gestão. Aí, olha a cara de pau. O cara tá no governo Lula e fica fingindo que não tem participação nisso. IBAMA tem veto à margem equatorial e pode condenar o Brasil a voltar a importar petróleo. Eu acho que esse é o plano. É que o Brasil volte a ser importador de petróleo. Tem que destruir o Brasil. O Lula tá aí pra transformar o Brasil numa colônia. Aí o Ricardo Capelli fala assim, ó. As norte-americanas, Exxon e Chevron, podem explorar a margem equatorial na Guiana. A francesa Total pode explorar no Suriname. Só o Brasil que não pode. A margem equatorial mudará a vida de milhões de brasileiros. Desenvolvimento e sustentabilidade. Precisamos confiar na Petrobras. Tá, mas por que tu não cobra a Marina Silva, cidadão? Por que tu não vai cobrar o careca cabeludo? Por que tu não cobra o Lula? Mete aí um fora Lula. Impeachment já. Toma as ruas. Revolução pra ontem. Rapaz, o cara é um cara de pau. É uma cara de pau. Ele finge que não tem participação nisso. Tá pra nascer, viu? A esquerda vive de hipocrisia. Aí o Leonardo Atush normalmente só faz perguntar e deixa o Rui Costa Pimenta falar, sem tentar se comprometer. Ele comentou sobre essa situação e comentou assim, de forma assertiva. Você vê que é curioso. Escuta só. Mas é um escândalo, né? 2 anos, com o governo Lula, com praticamente 2 anos aí concluídos, o IBAMA não concede uma autorização para a Petrobras, não é nem explorar o petróleo da margem equatorial, é pesquisar para saber se tem petróleo lá, usando argumentos falsos, argumentos falaciosos. Lembrando que a ExxonMobil está explorando horrores de petróleo na Guiana e no Suriname. O imperialismo está agindo pesadamente para barrar o desenvolvimento brasileiro. E isso não pode acontecer. Quer dizer, o presidente Lula sempre teve compromisso com a Petrobras, com o desenvolvimento nacional, com o progresso, né, da questão industrial, energética, e o Brasil não vai a lugar nenhum se não tiver energia. O presidente Lula prometeu várias coisas em relação à Petrobras. Reduzir os dividendos, ampliar os investimentos, usar os recursos do petróleo para fazer a transição energética. E se o Brasil não puder explorar a margem equatorial, que é na região lá do Amapá, e que não é Foz do Amazonas, todo mundo que fala Foz do Amazonas é inimigo do Brasil e do desenvolvimento nacional. Isso vale para a Folha de São Paulo, para o Valor Econômico. Aquela região está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Né? Isso é um lobby internacional para impedir o desenvolvimento brasileiro. Se o Brasil não puder explorar os seus recursos, o Brasil será condenado a ser um país subdesenvolvido. Qual é o projeto do imperialismo para o Brasil? É manter o Brasil subdesenvolvido. É exatamente para isso que existe o imperialismo, para que países emergentes sejam sempre emergentes. Então é um escândalo completo. Eu espero que o presidente Lula hoje consiga arbitrar essa questão. Ele tem uma reunião com a Magda Chambriard, que é a presidenta da Petrobras, que certamente vai dizer isso. A semana passada, a diretora de exploração da Petrobras fez um alerta importante. Se o Brasil não puder explorar essas suas reservas, o Brasil vai importar petróleo novamente a partir de 2030. Queria que as pessoas se lembrassem do que é importar petróleo. A década de 70, quando o Brasil não produzia petróleo ainda, e você teve o choque do petróleo, o petróleo ficou extremamente caro, parou a indústria brasileira, o Brasil mergulhou na crise da dívida, hiperinflação. Se as pessoas querem isso de volta, palmas para o IBAMA. Parabéns ao IBAMA. O Brasil pode voltar ao colapso econômico. Se o Brasil quer se reindustrializar, se desenvolver, etc. e tal, ele precisa da Petrobras. Ele precisa explorar as suas riquezas. Aliás, quem agradece por esse parecer do IBAMA é a ExxonMobil. A Exxon já produz mais de 500 mil barris de petróleo por dia na Guiana, do lado do Amapá. Até o presidente da Shell, que está em Londres também, participei do mesmo evento em que ele está dizendo: o Brasil corre o risco de voltar a ser um importador de petróleo. A Shell é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, atrás da Petrobras, e também está fazendo esse alerta. Se as pessoas acham que o Brasil tem que viver, né, enfim, né, tem que ir para o ecossocialismo, então tem que aplaudir o IBAMA. Se as pessoas querem um Brasil rico, próspero, desenvolvido, o Lula tem que tomar uma decisão. Tu consegue ver como essa gente é podre? Tu consegue ver como esses caras, tudo que eles falam é mentira, porque eles sabem o que é verdade. Eles sabem o que está acontecendo. Esses miseráveis. O IBAMA, esses miseráveis, né?
Esses infelizes da Costa Oca, que isso dá pra falar, né? Vai ficar muito ofendido. Ai, porque Bolsonaro! Ai, o desmonte do Ibama! Agora, por que tu não cobra a Marina Silva? Por que tu não cobra que o Lula demita a Marina Silva? A Marina Silva tá... E aí, vamos trazer a discussão de ontem, de hoje, no início do vídeo. Eleição, apoio, partidos. Por que o MDB tá no governo? Porque tem uma bancada. O Lula precisa dos votos para aprovar projetos. Por que o Kassab tá no governo? Porque o Lula precisa de apoio. Gente, o PT tá tentando dar rasteira no próprio petista. Petista é uma miséria. Petista não aguenta ver o amigo com o cargo, que ele já quer tomar o cargo do amigo. Imagine, então, o cara do Centrão. União Brasil. Mas esses partidos têm bancada. Tem Senado. Né? Tem Câmara. E a Marina Silva? Por que a Marina Silva tá lá? Quem é que chancela a Marina Silva? Eles deixam bem claro, né? Eles usam o termo lá imperialismo. Marina Silva tá aí. É quem realmente, não é quem sustenta o Lula, não. É quem tirou ele das férias que ele tava lá em Curitiba. É a turma internacional. É a turma do seu Jorge Soros, muito conhecido. São essas ONGs diversas. Sim, fica cada vez mais claro. Lula, ele tá ali, ele é apenas a marionete de toda essa galera. Ele tá ali, a função dele é essa. Ele vai aí tentando tocar a pauta, entrega aos ministérios, mas a joia da coroa no final do dia, um ministério importantíssimo, tá na mão de quem? De uma pessoa que não tem nenhuma força política. Que até, olha, essa coisa é tão surreal que Randolph Rodrigues, que é do Amapá, criticou a Marina Silva. Até o Randolph Rodrigues criticou. Nem no Centrão tu consegue encontrar uma galera igual a Marina Silva. Sabe? Se tivesse fechado o olho, apontado, falar é você, sorteio assim no papelzinho entre o do Centrão, não tinha como sair alguém pior que a Marina Silva. Não tinha como sair. Até se desse pro Boulos, o ministro do Meio Ambiente tava melhor. Nem o Boulos. Se bem que o Boulos é tipo a Marina Silva. Mas isso é um absurdo o que tá acontecendo. E os caras sabem. E eles sabem. E aí fica pagando de louco. Não, vai ser culpa do Ibama. E eles te dão, inclusive, o cenário do que aconteceu. Aí você vê aquele comentário da década de 70, né? O regime militar. A galera tenta vender, o fracasso por causa disso, por causa daquilo outro, etc, pipipi, ppp. Mas quando eles querem ter honestidade e te explicar por que o Brasil em determinados momentos deu errado, eles sabem, falam, olha, a gente deu errado naquela época, a gente não tinha soberania energética. Sobre soberania energética, segurança energética, é coisa de fascista. O Jamil Chad nos mostra, né? Que tá no plano lá do projeto 2025. Olha só, né? É coisa de extrema-direita. Você ter soberania energética, coisa de democrata, igual o Lula, é investir em transição energética e Deus dará. Se vai ter energia ou não, tanto faz. Assim, é curioso. Quando eles querem ser honestos, eles conseguem. Porque para você ser um jornalista de esquerda, você tem que conhecer muito bem a verdade. Para você ver até onde dá para mentir. Você tem que conhecer a verdade para você saber enganar bem as pessoas. Ainda nesse âmbito internacional, esse aqui é curtinho, é 30 segundos só. Aqui é o do BRICS. Do governo em relação à Venezuela. Foi ruim porque o Putin deixou claro que ele não concorda. Né? Ninguém concorda. Os venezuelanos depois expuseram que todo mundo era a favor e só o governo do Brasil foi contra. O Brasil aí, o pessoal está falando, é um cavalo de Troia do imperialismo dentro dos BRICS. É uma coisa muito ruim do governo em relação à Venezuela. Lula, cavalo de Troia dentro dos BRICS. Aí você vê como é que tá a relação, né? Todo santo dia você tem uma coisa para te mostrar. Ó, Lula é uma marionete de forças globalistas. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. Nem Maduro mais aguenta Lula. Nem o Maduro mais aguenta o Lula. Ela botou a Venezuela agora. Eu tô doido. Mas sabe o que eu queria ver? O Maduro contar tudo o que aconteceu.
Queria ver o Maduro. Não é maluquice, não é ir pra programa de TV ficar casos de família. É trazer papéis, né, oficiais, documentos, provas. Falar aqui, ó, foi isso que aconteceu. Essa é a participação do Lula e do PT aqui na Venezuela. E derrubar todo o serviço. Lá ele não vai cair mesmo. Lá o Maduro que manda e desmanda. Vai ter nada. Eu queria ver só de pirraça. Abre o bico, Maduro. Conta tudo, não esconde nada. Conte quem é o Lula. Conte o que o Lula fez lá atrás, rapaz. Eu tenho certeza que você tem alguma história boa pra contar. Nossa. Tomara que o Maduro se empolgue. Escalada da crise entre Brasil e Venezuela provoca novo racha no PT. Por quê? Porque tem uma ala que fala assim, cara, não dá, bicho. Não dá. Pelo menos essa turma aqui é coerente, né? Pelo menos a turma é coerente. Fala, não, pô, gente de esquerda, a gente é esquerda, que apoia a ditadura, temos que continuar tomando a ditadura. A gente vai trocar a ditadura pelo globalismo? Pô, é melhor ficar com a ditadura, amiga. Não tem como, gente, não tem como dar certo. O PT vai chegar ao fim. Lula também. Por isso que vocês têm que pensar qual Brasil vocês querem no pós-Lula. O Lula não vai mais. Vai chegar a hora assim que deu e acabou e ficou por isso mesmo. Aí é começar a se pensar o Brasil no pós-Lula. Uma agenda propositiva para colocar no lugar, para reconstruir, né, todas as mazelas que o Lula deixou para trás. Enfim, só para encerrar com essa daqui, tinha mais notícias, mas isso aqui é a cara do Lula também, né? Itaipu vai repassar 81 milhões de reais para a cooperativa ligada ao MST. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Faz o L, faz o L, faz o L. E é isso. Semana, né? Pode anotar, vai começar a sair cada vez mais notícias sobre os Estados Unidos. Nossa, e se o Trump ganhar? E eu acho que vai ganhar, né? Vai ser um chororô no Brasil. Nossa, eu quero ver a turma da Globo naquele tom assim, como se fosse velório. Enfim, ficarei por aqui. Vou mandar todos esses vídeos. Foram vários lá no Telegram. Você pode ouvi-los mais uma vez se quiser. Volte em mim na embaixo, primeiro link da descrição. O Telegram também fica na descrição do vídeo. E se o meu trabalhinho quiser dar um pouco mais, passa mesmo no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com, sem BR, onde vamos registrar, né? Desde o Lula subindo a rampa até a sua queda. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.